Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e no vídeo de hoje estudaremos sobre as leis de Ohm. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para ativar as notificações. Vamos então estudar as leis do físico alemão Georg Simon Ohm sobre resistência elétrica. Então essas duas leis, que nós vamos analisar, elas vão falar especificamente sobre resistência elétrica e o que é resistência elétrica. Podemos definir resistência elétrica como sendo a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Como assim? Eu tenho um fio, por exemplo, vamos imaginar um fio, e esse fio vai ser percorrido por corrente elétrica. Então a corrente elétrica basicamente é formada por elétrons livres que vão se movimentar através do fio. No entanto, como essa figura está tentando representar, no meio do caminho existem várias bolinhas aqui que seria a própria estrutura atômica do material. O elétron, então, quando ele tenta se movimentar através do fio, ele não faz isso de maneira livre, como se fosse um tubo vazio, um tubo oco. Ele vai encontrar uma série de obstáculos pelo caminho e diferentes materiais vão oferecer diferentes tipos de oposição, de dificuldade. Então, dependendo do quão grande é essa dificuldade, a resistência elétrica então desse material vai ser alta ou vai ser baixa. Então, quando os elétrons tentam passar pelo material, eles vão se chocar com outros elétrons, eles vão se chocar com os átomos ali, com a estrutura atômica do material e, portanto, vão encontrar uma certa dificuldade. Então, materiais diferentes, tamanhos diferentes, vão oferecer resistências elétricas diferentes, certo? Então, analisando agora a resistência elétrica com a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm fala pra gente sobre a resistência elétrica, mas pensando aí em características físicas, digamos, dos condutores. Ou seja, ela vai falar para a gente que a resistência de um condutor, ela se relaciona a três características que esse condutor tem. Primeiro, o comprimento dele. Quanto maior for o comprimento do fio, maior o caminho que a corrente tem que percorrer, então maior vai ser a resistência. É como você tendo que fazer aí uma corrida. Se você for percorrer uma distância pequena, a dificuldade é pequena, uma distância grande, a dificuldade é grande. A segunda característica é a espessura, representada pela seção transversal do fio. É a espessura, é a grossura do fio. Quanto mais espesso é o fio, mais facilmente a corrente pode circular por ele e, portanto, menor vai ser a resistência. É como você está numa sala e vários alunos têm que sair da sala ao mesmo tempo. Se a porta é pequena, poucos alunos vão passar por vez. Se essa porta é grande, muitos alunos podem passar por vez. É a mesma lógica. Se o fio é grosso, a resistência é pequena. Se o fio é fino, a resistência dele, portanto, é grande. Ele dificulta muito a passagem da corrente. E a terceira característica é o material. Diferentes materiais vão oferecer diferentes resistências elétricas. Essa característica será representada por essa letra grega chamada Rho. E essa característica é chamada de resistividade. Aqui nós temos uma tabela com a resistividade de alguns materiais. Só para título de curiosidade, a prata, por exemplo, 1,6 vezes 10 a menos 8 Ohm metro. A gente vai chegar depois nisso, Mas, basicamente, aqui eu consigo ver a resistividade de diferentes materiais e o quanto, portanto, eles dificultam, A prata, por exemplo, tem potência 10 a menos 8, quer dizer que esse valor é muito pequeno. Mas se você pega aqui, por exemplo, o âmbar ou a borracha, os valores são absurdamente altos, 10 a 15, 10 a 16, o que significa que a borracha ela oferece muito mais resistência do que a prata. Óbvio, nós sabemos disso, É muito mais fácil a corrente elétrica percorrer um metal em geral do que um material que nós chamamos de isolante. Matematicamente, a resistência elétrica R, ela vai ser determinada pela seguinte expressão, que é resistência igual a Rho, que é a resistividade, vezes L, o comprimento do fio, dividido por A, que é a área do fio, como se fizéssemos um corte nesse fio transversal, e aí essa área vai medir a espessura desse fio. A unidade de medida de resistência é Ohm, representada pela letra grega ômega. Essa fórmula é bem interessante porque nela a gente consegue ver todas aquelas três características que nós vimos antes. Quanto maior for o valor de L, ou seja, quanto maior o comprimento, maior será a resistência. Quanto maior for a área, esse valor de baixo grande, a divisão fica pequena. Então menor será a resistência elétrica. A resistividade também, quanto maior o valor dela, maior será a resistência. Quanto menor o valor, menor será a resistência. Vamos dar um exemplo de utilização dessa fórmula.
Temos um cabo feito de liga de cobre, possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é de 2,1 vezes 10 a menos 2 ohm milímetro quadrado por metro, determine a resistência para 5 metros desse fio. Nesse caso, ele facilitou a minha vida ao dar a unidade dessa maneira, né? Se tivesse metro aqui quadrado e embaixo metro, ia cortar e ia ficar só 1 metro, que é como estava na tabela anterior. Mas ao colocar milímetro quadrado aqui e 1 metro, ele me permite utilizar esse valor, né, em milímetros quadrados mesmo. Portanto, não vou precisar transformar, o que facilita bastante a nossa vida, né? Então vamos lá, ele quer resistência para 5 metros desse fio. Vamos utilizar a segunda lei de Ohm, R igual a ρ vezes L dividido por A. ρ vale 2,1 vezes 10 a menos 2, o L vale 5 metros e o A 10 milímetros quadrados. Portanto, substituindo esses valores, ficam R igual a 2,1 vezes 10 a menos 2, vezes 5 do comprimento, dividido por 10 da área. Fazendo 2,1 vezes 5 dá 10,5, dividido por 10 vai dar 1,05 vezes 10 a menos 2 ohm. Então aqui um exemplo bem simples, mas que já nos mostra como utilizar essa fórmula em exercício. Finalizando então com a primeira lei de Ohm. A segunda lei de Ohm calculava a resistência elétrica com as características físicas do fio, analisando então a resistência de um condutor. No caso da primeira lei de Ohm, a gente descobre a resistência, mas utilizando tensão e corrente elétrica. Então é uma lei que vai relacionar tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Essa lei, bem simples e bastante utilizada, é muito importante que a gente lembre dela, é U igual a R vezes I, onde U é a tensão elétrica, R é a resistência do resistor e I é a corrente elétrica do circuito. Dessa maneira, a gente consegue ver que a resistência ela está intermediando a tensão e a corrente, ou seja, quanto maior a tensão, maior será o valor de corrente elétrica passando por aquele resistor. Mas se eu mudo a resistência, eu coloco 10 volts aqui e coloco 5 ohms, eu vou ter uma corrente de 2 amperes. Mas se eu colocar 2 ohms, a minha corrente passa a ser de 5 amperes. Ou seja, quanto maior for a resistência, menor será a corrente. Quanto menor for a resistência, maior será a corrente, o que é bem esperado, já que a resistência, como falamos, ela é essa dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Então, nesse circuito aqui, quanto maior for o valor de tensão, maior vai ser a corrente que está sendo fornecida para esse circuito. E a resistência é quem vai determinar esse valor. Por isso, se eu ligar um fio direto aqui, ó, sem colocar um dispositivo que realmente ofereça uma resistência, a resistência do fio será tão pequena, já que a resistividade é pequena, como a gente viu naquela tabela, que essa corrente será absurdamente alta e a gente chama isso de curto-circuito. Tende a queimar esse circuito aqui, porque a corrente vai ficar muito alta. Então a resistência é quem vai limitar o valor da corrente, já que ela dificulta, né, a passagem da corrente elétrica. Vamos a um exemplo aqui agora sobre a utilização da primeira lei de Ohm. Ao ser estabelecida uma tensão de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes. Qual a resistência entre os terminais? Bom, nesse caso ele quer a resistência elétrica, mas não me deu a resistividade, não me deu a área da seção transversal e nem o comprimento do fio. Ele quer o valor da resistência utilizando, portanto, a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. A tensão é 50 volts, a corrente 5 amperes. Então vai ficar simplesmente 50 igual a R vezes 5. A gente pega esse 5, passa para o outro lado dividindo, 50 dividido por 5, a resistência, portanto, é de 10 ohm. Ficamos por aqui então, esse era o vídeo de hoje. Caso tenha ficado qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo para que a gente possa sanar aí essas eventuais dúvidas. Lembre-se de curtir o vídeo, se não curtiu, clique em se inscrever caso não seja inscrito e compartilhe com seus colegas que estejam com dúvidas. Até a próxima!